A paz esteja convosco, meus irmãos, amigos e familiares de amigos. E que a palavra de hoje é uma palavra, mais uma vez, eu tenho mostrado isso, voltado para a igreja, voltada para nós, membros da igreja, nós que temos ministério. Amém, irmãos? É uma palavra de poucos versículos, mas tremendamente que a igreja tem que pautar nisso, para não se gloriar com relação a essa questão dos ministérios. Amém? Então, vamos começar mais esse momento, irmãos. Então, vamos lá. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser recebida. Irmãos, aqui o apóstolo, que é Pedro, ele mostra na sua humildade que ele considerava-se presbítero, que neste caso ele era apóstolo, mas ele considerava-se como presbítero, irmãos. Amém? Ele considerava como se fosse um presbítero, que neste caso ele é apóstolo. Além disso, ele usa a sua vida, na caminhada, através da caminhada de Cristo, porque ele caminhou com Cristo. Então ele usa o testemunho da vida que ele teve com Cristo para com as pessoas. Depois que ele morre, ressuscita e vai aos céus, cada apóstolo testemunha isso. E era o que Pedro estava falando aqui. Era exatamente essa questão, tá? Em que aqui, irmãos, isso para nós significa o quê? Para que a gente tenha esse testemunho focado e vivendo dentro da palavra de Jesus, em que todos nós, de Cristo, caminhando somente a nossa vida, focando em Cristo, como eu falei agora, e focando em Cristo até o dia que Ele voltar, vivendo esse Cristo, que era o que os apóstolos estavam fazendo, que era o que Pedro estava fazendo nessa questão específica, falando do Senhor, focando em Cristo, falando da palavra, usando o testemunho da vida dele, que estava junto com Cristo. Então ele teria como testemunhar, que é o que eu falo sempre, que devemos testemunhar as nossas vitórias. Nós temos uma vitória, vamos testemunhar essa vitória, para que outros entendam e vejam que é o próprio Cristo que condiciona nossas vitórias. Amém, irmãos? Em que aqui existem alguns versículos, eu não vou citar eles, eu vou só falar os versículos. Se vocês tiverem oportunidade, entrem nos versículos e leiam esses versículos. Vocês vão entender com relação a essa questão desse primeiro versículo, que são todos os versículos, todos estão em 1 Pedro. Amém? A primeira passagem, 1 Pedro 1, de 5 a 7, depois, dentro do versículo 1, o versículo 11, depois o capítulo 3, o versículo 13 e o capítulo 5, de 9 a 10. Então leiam esses versículos para vocês entenderem essa questão do ministério, que cada um de nós somos ministros em Cristo Jesus, mas cada um dentro do que o Espírito Santo, dentro do que o próprio Espírito Santo vai nos guiar a gente administrar. A gente está fazendo esse ministério, mas se envolvam em todos os ministérios, porque o corpo de Cristo, irmãos, é nós trabalharmos juntos. Esse é o corpo de Cristo, é trabalhar todos os ministérios juntos, um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, não só individualmente, não ser egoísta, que eu acho que o versículo seguinte, ele vai falar justamente isso. Não seja egoísta, é que nem o próprio Pedro falou, ele foi humilde, ele falou, como presbítero, ele era um apóstolo, mas ele naquele momento ele falava como um presbítero, que está engajado dentro da obra. É exatamente isso, amém, irmãos? E aqui agora, irmãos, no versículo 2, ele diz o seguinte, dessa palavra, pastorearei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdidas ganâncias. É o que eu falei, não sejam
Não se acham, ó, eu sou presbítero, eu sou isso, aqui. Não, 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 não. Você é isso porque Deus condicionou, só que você tem que ser servo. Você ter conhecimento da palavra não ajuda. Você tem que viver essa palavra fora da igreja, senão é um ministério em vão. Por isso que eu falo da questão dos servos. Você é membro, não se preocupe. Você como membro, você é um servo. Então você tem um ministério. Amém? Isso é questão da humildade. É isso que está falando aqui nesse versículo que eu estou citando. Ganâncias, mas de boa vontade. De boa vontade. Continuando, o versículo 3 agora. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do trabalho. Aqui, irmãos, o versículo 2 e 3, ele mostra o seguinte, ele quer mostrar que o apóstolo ele teve a missão de pastorear o rebanho de Deus, que é o que é falado nesse versículo. Pastorear o rebanho de Deus, que foi condicionado, foi orientado do próprio Jesus Cristo, ressuscitado, né? Em que ele fala para que ele vá pastoreie as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, em nome do amor a ele, em nome do amor a Jesus. É isso que ele fala, vai lá e fale do meu nome. Então é isso que ele quis dizer. E isso, irmão, está numa passagem que eu já falei até em outra live, que está João 21, de 15 a 17. Aqui, irmãos, só para resumir, é aquela passagem que Jesus chega e fala: você me amas, Pedro? Ele fala isso para Pedro 3 vezes. E na terceira vez ele fica triste. Porque Jesus, de alguma forma, ele queria saber se ele amava a ponto dele se sacrificar por ele. Só que isso, num determinado momento, quando ele foi capturado, quando ele foi levado para morrer, foi levado para ser crucificado, para morrer, o próprio Pedro, ele nega ele 3 vezes. Se vocês forem ler no decorrer dos versículos dessa passagem de João 21, de 15 a 17, se eu não me engano, não sei se está depois ou antes, eu acho que se não me engano está depois, ele fala: você mesmo, Pedro, me negará 3 vezes. Ele faz isso, só que há uma diferença. Ele fez isso tendo no seu coração o arrependimento. Ele se arrependeu do que ele fez. E por isso que lá na frente se tornou o que ele é hoje. Por isso que essa epístola que ele escreve entra justamente nessa questão, que é o que eu falei, que é do testemunho, do próprio testemunho dele, que nós devemos testemunhar as nossas vitórias, para que eles entendam que não foi nós, foi Cristo que nos fez ter essa vitória, para que outros também vençam e se foquem em Cristo. Foquem em Cristo, deixe que o resto ele vai acrescentar. Amém, irmãos? Então esses 2 versículos, esse versículo 2 e 3, eles falam exatamente isso. E essa passagem de 21, de 15 a 17, ela vai falar sobre isso. Leiam, procurem ler a palavra, procurem se aperfeiçoar na palavra, entender. Se tiver alguém que vocês conhecem, pede para explicar, mas veja se está correto. O Espírito Santo vai discernir vocês, até vocês que não conhecem direito a palavra. O Espírito Santo vai condicionar se a pessoa que está falando está correta ou não. Deixem o Espírito Santo agir em vocês, a dar para vocês o discernimento e a sabedoria, juntamente com a vontade de Deus. Trabalhem com as 3 palavras. Se vocês trabalharem, vocês serão ministros edificantes dentro da igreja, e vão ser ministros fora da igreja, que é o que temos que ser, ministros fora da igreja. Qualquer ministério, incluindo o ministério que são os membros, que é ser servo. Como eu falei da questão de Estevão, que ele foi servo, entendeu? Se eu não me engano, ele é considerado como um diácono, e ele foi servo até o final, morreu vendo a magnitude do próprio Senhor Jesus, que ele não estava mais lá, mas ele viu isso, ele teve essa visão, como João teve, se eu não me engano, como o próprio Paulo teve, e ele também teve. Então ele foi servo. Então sejam assim. Vocês verão como a vida de vocês vai mudar. Eu falo sempre nessa questão, a vida vai mudar, e ela muda. Se você deixar ele trabalhar na sua vida, ele muda. Mesmo sendo uma situação difícil, sem solução, que é até uma coisa que tem acontecido comigo, irmão, que é uma coisa que no momento certo eu vou testemunhar, algo que eu vejo que em situações às vezes parece que não tem saída. Eu vejo que não tem saída. E às vezes acontece isso muito, irmãos. Mas é porque Deus está te moldando para você confiar nele e viver a palavra dele. Deixe que essa sua luta, ele vai te honrar. Nunca esqueçam disso, irmãos. É uma palavra que eu quero deixar para vocês.
nesse ponto. Sejam ministérios, sejam ministros fora da igreja. Vivam, sejam servos. Amém, irmãos? Então, aqui eu vou finalizar com o versículo 4. Por isso que no versículo 4, baseado em tudo isso que eu disse, diz: ora, logo que o Supremo Pastor, aqui ele está falando de Jesus, amém? Se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aqui, sabe o que é aqui? É a vida eterna. Você vai receber essa coroa, porque você viveu a vida dele. E você foi aquele que honrou a palavra dele, viveu a vida dele, deixou ele trabalhar, e aí ele agiu na sua vida, e aquilo que você lutou, que muita gente às vezes não acredita, irmãos, eu vou fazer essa observação, muita gente não acredita, e fala, você não acredita, mas não fala através de palavras, mas não entra em detalhes, porque para não agredir você, irmão, que às vezes você é um irmão que as pessoas gostam, mas não quer deixar se chateado, mas você, como um servo fiel, você percebe isso, mas você não agride, você só ora, para que a pessoa entenda que Deus vai me honrar, e Ele vai honrar você. Então, por isso eu falei, por isso que Ele honrou todos os discípulos, eram todos improváveis, como eu já falei em outras lives, mas no final, se tornaram o que eles são hoje, que ninguém daria isso para eles. Então, exatamente isso. É isso que nós temos que ter trabalhar sempre com a humildade, em ser servo, como o próprio Cristo foi. Servo e foi humilde. Vocês podem ver pela passagem dele aqui na terra, quando ele estava aqui conosco. Ele viveu humildemente, mas tremendamente como um servo fiel ao Senhor, a Deus, ao Pai. A obediência. E é isso que temos que ter. A disciplina também faz parte. Amém, irmãos? E que aqui eu termino essa palavra com a conclusão que diz: o apóstolo, ele ensina que todos nós temos um ministério dentro da igreja, que devemos, independente de qual seja, vivê-lo na humildade e dentro da palavra do Senhor, de Jesus Cristo, no seu dia a dia. No seu dia a dia, até você, irmãos, você também fazer isso, que eu estou dando esse ressalto, nessa conclusão, até você que é membro da igreja, você também tem um ministério em Cristo Jesus, que é como servo. Então, é essa palavra que eu quero deixar no dia de hoje, irmãos. Então, vivam como servos, na humildade, na vontade de Deus, dentro da disciplina, que a disciplina ela não agride, a disciplina ela educa, ela aperfeiçoa, como da mesma forma nas suas lutas, no seu processo, vai te aperfeiçoar. Tudo isso faz parte, irmãos. Tenham isso com vocês, e vocês verão a vida de vocês cada vez mais se tornando mais íntima com o Senhor, e cada vez mais vendo que Jesus ele é aquele que nunca deixa desamparado aqueles que o amam, e Ele nos ama, mesmo muitos o negarem, como até os apóstolos fizeram, mas tiveram o arrependimento. Amém, irmãos? Então é a passagem que eu quero deixar para vocês hoje. Sejam assim, para vocês terem, como fala aqui nessa passagem no final, a coroa da glória, que é a vida eterna. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, e até a próxima live, e o nosso próximo encontro de live na quinta-feira, que é o culto da vitória. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.